Olá, amigos. Obrigado por acessar Comunicons News aqui na internet, nesse canal da Comunicons News com o YouTube. Nós começamos esse Comunicons News, lembrando que aconteceu em Foz do Iguaçu no início deste mês, o 5º Encontro Internacional de Voluntários do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Foram mais de 300 voluntários reunidos por 4 dias que discutiram diretrizes e ações que vão ser pautas dos trabalhos realizados no período de um ano. Foi um momento de confraternização, reencontro com companheiros de curso intermissivo e oportunidade para a qualificação e realização da Maxi Proexis Grupal. Parabéns ao IIPC pela realização de mais este evento. E Comunicons News recebe com muita satisfação a presença do professor João Ricardo. Tudo bem, João? Tudo bem, certo. Vamos continuar a nossa conversa sobre a história do parapsiquismo. Vamos lá. Nós já falamos sobre parapsiquismo e fé, parapsiquismo e religião. Sim. E hoje é da ciência e do parapsiquismo. Ciência convencional. E qual é o conceito de ciência para nós começar, João? A ciência, quando a gente vai definir ciência, a gente pode seguir por 2 linhas. Uma definição mais abrangente e uma mais específica. Se a gente optar pela definição mais abrangente de ciência, ela é uma maneira de pensar, é uma maneira de construir conhecimento, é um método que ele é mais eficiente que os anteriores porque ele aprendeu com os erros dos anteriores. Ele aprendeu com os erros da religião, as limitações da filosofia. Ele aprendeu e é um método que ele dá mais resultado. Por quê? Primeiro que ele é baseado na observação e na experiência. Ou seja, a gente não vai ficar aqui elucubrando e pensando, supondo. A ciência ela parte de experiências práticas. Segundo, ela é crítica. Ela critica ela própria. E ela ela permite que se crie teorias e hipóteses com base nas experiências realizadas e tem também um mecanismo de refutação, que é o quê? É um mecanismo pelo qual a ciência regula ela mesma. Então, com o tempo, novas experiências vão sendo feitas e as teorias que foram criadas anteriormente são confrontadas. Se elas ainda passam pelas experiências e elas respondem ao resultado da experiência, a teoria ainda é válida. Se, por qualquer motivo, ela não explica, ela pode ser questionada e até refutada, até assim, demonstrado o seu erro. Então, por isso, a ciência ela é progressiva. Ao contrário das mentalidades anteriores, ela consegue, a cada conjunto de décadas, se atualizar. Há uma renovação. Há uma renovação. Há uma evolução. Há um progresso, há uma evolução. Então essa seria a definição geral, mais ampla de ciência. Mas também hoje, o que é mais comum é uma definição específica. Qual é a definição específica de ciência? Hoje, a sociedade vê a ciência como um conjunto de pensamentos, de ideias estabelecidos e que são um consenso entre as autoridades acadêmicas, os principais pesquisadores. A academia. A academia, as universidades, os centros de pesquisa e as instituições que têm o mais prestígio. Então, esse consenso entre essas instituições, entre essas academias, é o que o senso comum, a sociedade hoje, chama de ciência. Então, existem essas 2 definições. Essa definição mais específica é o que nós chamamos aqui de ciência convencional. É o que Thomas Kuhn, que é um dos grandes epistemólogos, filósofos aí da estrutura do conhecimento, ele chama de ciência oficial. Que é o quê? É a mentalidade que está vigente, é a mentalidade que predomina no momento. E na ciência, onde se enquadra ou como é visto o parapsiquismo? A ciência oficial ou a ciência convencional, ela vê o parapsiquismo com resistência ainda. Por quê? Esse motivo a gente pode analisar do ponto de vista histórico primeiro, porque a ciência ela foi uma iniciativa, foi um impulso, que foi uma reação ao pensamento religioso e ao controle religioso lá dos séculos XV, XVI, etc., XVII. Então, a ciência foi construída como uma reação ao pensamento religioso. E, historicamente, o parapsiquismo ele foi classificado dentro dos elementos da religião. Então, dentro das religiões tem fenômenos parapsíquicos, etc. Então, quando a ciência começou a se desenvolver, ela abriu mão de estudar o parapsiquismo, porque ela tinha receio de que, ao trazer aquele aspecto para ser pesquisado, todo o aspecto místico e aquele ranço da religião viesse junto. Então, inicialmente já havia uma resistência. São influências e uma série de coisas que não deixariam o objeto de estudo puro. Exato. Então,
a ciência ela começou a construir uma forma de pensar materialista, que a gente chama de mecanicista, que ela via o mundo de uma maneira mecânica, de uma maneira física, puramente. E com o tempo, a ciência se concentrou nesse conjunto de aspectos físicos. Ela dá explicações muito razoáveis, muito positivas e muito precisas sobre o mundo físico, mas tudo que transcenda o mundo físico, ela suspendeu, ela abriu mão de estudar. E até hoje, até então, né, isso tudo ficou no vácuo. Por quê? Porque a ciência, ela criou um método rigoroso em que ele é muito eficiente para dar explicação quando você tem poucas variáveis envolvidas. Por exemplo, você pega a física, a química, que a gente chama de ciências exatas, é mais fácil de você dar respostas precisas porque você consegue controlar todas as variáveis. Você vai para um laboratório, você controla tudo. Por exemplo, você pega uma caneta dessa, se eu soltar aqui, uma pessoa que tem um conhecimento de física, ela sabe exatamente em quantos segundos essa caneta vai bater na mesa, qual é a força que a gravidade vai atrair ela, porque são poucas variáveis envolvidas. Então, para problemas físicos com poucas variáveis envolvidas, a nossa ciência hoje ela tem um nível de precisão muito aceitável, muito satisfatório. Mas agora, por exemplo, se a gente começa já a migrar para fenômenos mais complexos, por exemplo, a psicologia humana. Se eu falar para você assim, ó, me prove o que é saudade, por exemplo, ou me demonstre o que é paixão, qual é a prova de que existe ciúmes, ou qualquer outro atributo psicológico, é mais complexo, porque ele já envolve um número maior de variáveis e já é algo que você não consegue colocar num tubo de ensaio no laboratório. Não estamos mais na área das ciências exatas. Não, seriam as ciências humanas e psicológicas. Então já começa a se tornar fenômenos mais complexos. Está aí a dificuldade da ciência em também se aprofundar um pouco mais e estudar o parapsiquismo? Tem isso, porque se for avançar um pouco mais, você olhar esses protestos que estão acontecendo no Brasil, esses são fenômenos nas ciências sociais. A quantidade de variáveis envolvidas é tão grande que não tem hoje quem consiga prever o resultado disso. Como é que vai estar esse movimento daqui a 2 semanas? Ninguém sabe. Tem tanta variável envolvida que é difícil prever. E o parapsiquismo, ele é mais complexo ainda que isso, porque ele ainda envolve variáveis extrafísicas, multidimensionais, e o fenômeno se torna ainda mais complexo. Então, para que se entenda esse fenômeno, você precisa de um método que seja mais adaptado a ele do que o método laboratorial hoje que se usa nas universidades. Te pergunto mais algo que é muito interessante. Nós já vimos aqui, com relação ao parapsiquismo e fé, é uma questão que depende muito mais do próprio indivíduo. Né? E aí se utiliza o método exatamente de você ter a sua própria experiência, o princípio da descrença. Sim. Para psiquismo e religião, nós notamos que na maioria das religiões isso foi bastante sufocado. Mas existem religiões, inclusive foi citado o Espiritismo aqui, que até trabalha, que fomenta essa discussão. Então é uma outra vertente. Agora, com relação à ciência, você acredita que possa haver um aprofundamento muito maior dentro desse campo de estudo do parapsiquismo? E te pergunto isso, João Ricardo, embasado em experiências que nós tivemos, Otto Kirchner, a negativa muitas vezes, há um tempo atrás, quando não existia toda a tecnologia, de saber como estava o cérebro humano. Hoje se pode ver pelas emoções e tudo, o estado emocional, o estado de saúde do cérebro, através desses equipamentos. Sim. Pode ser que haja um avanço muito maior do estudo do parapsiquismo dentro da ciência? É o que a gente espera. Até porque a nossa mentalidade é científica. Nós buscamos fazer a nossa pesquisa aqui dentro da Conscienciologia da maneira mais rigorosa e mais científica possível. Na ciência convencional, que é aquela das academias, o parapsiquismo já foi estudado dentro de algumas linhas, algumas vertentes. Alguns pesquisadores estudaram, lá no século XVIII, o magnetismo animal, que era a energização, que depois caminhou para o estudo do transe hipnótico e depois deu na hipnose. Alguns outros pesquisadores chegaram a estudar o parapsiquismo dentro da metapsíquica, que foi uma ciência criada no século XIX. Também grandes nomes da ciência da época, William Crookes, Charles Richer, vários outros, César Lombroso, Alexander Aksakov, vários dos grandes pesquisadores da época estudaram o parapsiquismo através da metapsíquica.
No século XX, nós tivemos a parapsicologia. E cada uma dessas linhas trouxe seus benefícios, trouxe ganhos. Agora, sempre também com algumas limitações. A principal limitação que eu vejo nisso tudo é o seguinte: quando se criou a ciência na tentativa de fazer com que o método seja o mais preciso, o mais rigoroso possível, se defendeu muito a questão da isenção do pesquisador. Que é o quê? É com que o pesquisador ele não se envolva diretamente no objeto que ele está pesquisando. Para quê? Para ele não influenciar a pesquisa. Então ele tinha que se manter afastado. Agora, quando a gente vai pesquisar a consciência, isso é difícil. É difícil você manter essa isenção. Por quê? Você está pesquisando você mesmo. Atualmente eu diria que é impossível. Essa isenção... Total, 100%. Na pesquisa da consciência, isso é ilusório, é utópico. Não tem como você chegar nisso. Então a limitação é essa. Você, por exemplo, a parapsicologia. A parapsicologia, que é que está em vigência hoje ainda, vamos dizer assim, ela, em laboratório, provou já a existência de 4 fenômenos parapsíquicos, que é a telepatia, a clarividência, a pré-cognição, que é você antever fenômenos futuros, e a psicocinese ou telecinesia, que é a movimentação de objetos. Esses 4 fenômenos foram comprovados em laboratório. Qual é a grande dificuldade da parapsicologia? Que uma boa parte dos cientistas convencionais não quer aceitar o fenômeno. Não quer. Ele acredita que não existe e não quer aceitar. Para você provar. Mesmo vendo, sem truque de mágica nenhuma, fazendo na história, eles não aceitam. Na história existem casos em que uma consciência extrafísica se materializou na frente de um pesquisador cético e ele não quis aceitar. Então, isso aí a crença de uma pessoa, ela não é necessariamente fundamentada na lógica. A crença ela tem componentes emocionais muito sérios. Então, às vezes, a crença da pessoa é puramente emocional. Eu já tive um colega meu, eu conversava muito com ele sobre a conscienciologia, explicava, até que teve um dia que ele falou para mim, olha, eu entendi o que você está falando. Racionalmente, eu entendo tudo, mas emocionalmente eu não quero abrir mão da minha maneira de pensar. A hora que ele falou isso, pelo menos ele entendeu do que se tratava a situação, né? E muitos céticos materialistas também pensam assim. Agora, isso não quer dizer que o ceticismo e o materialismo sejam negativos. Eles têm algo que coloca eles na frente, por exemplo, das religiões. Eles têm lógica, têm racionalidade. Isso ajuda muito. Mas eles ainda estão fechados num nível da realidade. Eles não conseguiram expandir isso, extrapolar isso. Então você provar que o fenômeno existe para uma pessoa que não quer acreditar é muito difícil. Por isso tem gente na parapsicologia até hoje refazendo esses experimentos para tentar convencer os outros de que existe clarividência e cognição. Você tentar provar para uma pessoa que não quer que aquilo exista é muito esforço desperdiçado, é perda de tempo, porque essa pessoa não vai querer aceitar. Então essa é uma dificuldade dentro da parapsicologia. E a outra? Qual seria a outra grande dificuldade? Tem pesquisas e tem estudos notáveis na parapsicologia. Tem grandes pesquisadores que fizeram pesquisas que, do ponto de vista metodológico, a pesquisa está impecável, está muito boa. Mas na hora de concluir, eles se abstêm. Por quê? Porque eles sabem que qualquer conclusão que eles vão dar do trabalho vai ser uma explicação que vai além da mentalidade da ciência. Que é o quê? É o paradigma, que a gente chama de paradigma newton-cartesiano. Que é o atual que nós vivemos. Sim, é um paradigma que ele... Digamos, dominante do momento. É o paradigma dominante do momento. E eles não querem criar atrito dentro das universidades e eles simplesmente eles abrem mão de apresentar conclusões. Porque qualquer conclusão que eles forem dar ali, ela vai extrapolar o paradigma vigente e vai criar problema para eles dentro das próprias instituições. Então, esse é o conflito que a parapsicologia vive. Ela não emprega a experiência pessoal e, por outro lado, ela está presa numa mentalidade que ela deveria ser maior. Então, assim, é você pegar o estudo dos fenômenos parapsíquicos, que é grande, e tentar encaixar em algo que é menor que ele. Não vai encaixar. Então, essa é a dificuldade. Por isso, nós desenvolvemos aqui uma outra maneira de pensar, uma outra linha científica, que é a conscienciologia. Por quê? Sabendo dessas duas dificuldades, a gente, primeiro, abriu mão do paradigma newton-cartesiano, porque a gente sabe que ele funciona muito bem para explicar o mundo físico.
Mas o mundo físico não é tudo. Não é tudo. Então a gente precisa de uma mentalidade maior. Para o mundo físico, eu continuo defendendo o paradigma newton-cartesiano. Ele funciona. Só que existem níveis de realidade mais sutis. E para esses, o paradigma vigente na ciência não explica. Então a Conscienciologia abriu mão desse paradigma, reconhece que ele é muito bom, muito eficiente, muito rigoroso para o mundo físico. Mas a hora que extrapolou isso, é algo maior que ele. Ele não consegue entender algo que é maior que ele. E muitas vezes se comenta fulano de tal tem poderes parapsíquicos. Poderes. Esse não seria, não dá para classificar como fenômeno, muitas vezes ele também não consegue controlar. Isso muitas vezes acaba levando a pessoa que não tem esse conhecimento a se questionar, será que eu estou ficando louco? Antigamente já era considerado como louco. Hoje, dentro da ciência, dentro da medicina, já existe pelo menos um foco de estudo um pouco mais abrangente? A maioria dos pesquisadores hoje dentro da medicina, da psiquiatria, eles consideram os parapsíquicos, que quem tem fenômeno parapsíquico, ou ele está passando por algum tipo de distúrbio esquizofrênico, ou que ele está tendo um erro mental. Um erro mental. Por exemplo, eu tenho uma alucinação uma vez só, não quer dizer que eu sou esquizofrênico. Mas eles consideram que o parapsiquismo é feito de um erro mental. Então, erro dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Erro mental, eu digo assim, erro mental assim, o cérebro teve algum curto-circuito lá e você teve uma alucinação. Só que qualquer livro de relatos parapsíquicos que você vai ler, tem diversos casos que refutam essa tese. Dizer que é alucinação é muito primário, é muito pequeno. Se eu estou aqui nessa sala e eu saio do corpo e vou numa sala que está, sei lá, 100 metros de distância, volto e descrevo o que tinha lá, como é que é alucinação isso? Como é que a alucinação explica? E isso não é um caso desse que a gente tem na literatura. São 5 mil, 10 mil. Então é muita quantidade de casos que refuta isso. Então, em geral, quem defende essa tese é a pessoa que leu pouco sobre o parapsiquismo. E a segunda, que é classificar o sensitivo como esquizofrênico, por exemplo, ela também não... Eu convido quem pensa dessa maneira a vir visitar o CIAEC aqui e fazer um estudo psicológico dos nossos sensitivos, né? A gente tem tantos. Então, senta com cada um deles e faz um estudo psicológico para ver qual é o percentual aqui de pessoas que têm distúrbio esquizofrênico. Já tem pesquisadores que fizeram levantamentos desse entre médiuns de centro espírita. E o que eles perceberam é o seguinte, que entre os médiuns, o percentual de pessoas que têm algum tipo de distúrbio psiquiátrico e neurológico é menor do que a média da população. Então, as duas teorias principais da ciência, elas já perdem força numa observação rápida. Você começar a observar um pouco a realidade, você já consegue refutar elas. João Ricardo, para nós encerrarmos, que caminho seguir dentro da ciência? Você acredita que entre os 3 pontos que nós já vimos aqui no Comunicons News, parapsiquismo e fé, religião, e agora dentro da ciência, na ciência que pode haver uma evolução um pouco maior para se estudar ao longo... A gente precisa torcer para a ciência continuar caminhando, porque, veja só, quando lá pela década de 90 começou-se a falar das neurociências, a sensação que nas universidades se tinha agora nós vamos explicar tudo através do cérebro. Agora nós vamos ter condição... Está tudo resumido ali. Tudo resumido no cérebro. E eles estão pesquisando, a neurociência tem trazido sim resultados fantásticos. Agora, eles estão vendo que tem muita coisa que eles não vão conseguir explicar. E a gente torce que a neurociência continue caminhando até que ela consiga reconhecer que tem coisa que ela não vai estudar. Que ela falou, o cérebro aqui, o que a gente conhece do cérebro não é o suficiente. Então as neurociências tem que torcer que elas continuem. Agora, além dela, tem, por exemplo, uma área na ciência hoje, na medicina, na psicologia, mas principalmente entre médicos, que é o estudo da EQM, da experiência de quase-morte. Tem sim estudos muito interessantes, por exemplo, de Sam Parnia. Sam Parnia é um pesquisador, um médico, que ele escreve livros sobre EQM. Pim Van Lommel, Peter Fenwick, tem alguns grandes nomes assim dentro da ciência convencional que a gente torce que eles tenham muito sucesso nas pesquisas, porque eles estão estudando a experiência de quase-morte. Se eles conseguirem, de alguma forma, demonstrar para os outros que a experiência de quase-morte é um objeto real do estudo, o que acontece? O paradigma da ciência vai ter que ser revisto. Então a gente torce, porque a ciência ela vai caminhar no sentido de estudar o parapsiquismo a hora que esse paradigma for refutado. A hora que você fala, olha, o mundo físico não é o suficiente. O cérebro é uma máquina poderosíssima.
é talvez a mais poderosa que a gente conheça no mundo físico, mas não explica tudo. Então, a gente precisa continuar divulgando, falando, fazendo pesquisa, escrevendo e fazendo experimento para que mais e mais pessoas comecem a perceber que o paradigma oficial da ciência hoje, que é o Newton cartesiano, ele não é suficiente para explicar toda a realidade e ele precisa ser ampliado. Então é isso que a gente espera. E que pode, né? Sim, sim. Bom, nós vamos falar no nosso próximo encontro sobre parapsiquismo e misticismo. Sim, sim. Combinado? Combinado. E antes de encerrar esse Comunicons News, eu quero anunciar aqui a edição número 197, que já está sendo distribuída, do Jornal da Cognópolis, que traz como a matéria de capa uma palestra na Universidade de Stanford, que foi feita palestra sobre a projeção da consciência através da IAC na Universidade de Stanford. E tem uma matéria super importante também sobre o Hotel Providencial. É o Jornal da Cognópolis, edição número 197, que já está sendo distribuído para toda a comunidade conscienciológica. Obrigado, amigos, pelo encontro aqui no Comunicons News e até o nosso próximo convite que iremos fazer aqui já de antemão para o João Ricardo, falando sobre misticismo neste Comunicons News. Isso. Obrigado, amigos. Até mais. Até mais.